Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos dar continuidade hoje ao nosso livro. Está chegando já nos capítulos finais. O capítulo que a gente vai trabalhar hoje se chama Mais Despedidas e Nova Missão. E aí, gente, vocês imaginam quando fala nova missão, o bicho pega, né? Então vamos pedir a bênção e a proteção de nosso Pai Oxóssi e nosso Pai Oxalá, para que nos ampare na busca do conhecimento e que todos os exemplos que nós vemos nesse livro, que são exemplos morais, principalmente, possam servir de aprendizado. Eu recomendo os livros para vocês, porque eu li e esses livros fizeram muita diferença para mim. Isso não quer dizer que nós seguimos a Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, né? Não é nada disso. O objetivo aqui é trabalhar e estudar os romances, os exemplos e as vivências tão ricas desse espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Então, tem muita coisa que a gente já estudou, outras obras, muita coisa que nós não aplicamos na nossa casa, mas isso não impede que nós estudemos, né? Devemos sempre estudar várias outras coisas, inclusive. A gente não pode ser bitolada ali só naquele mundinho, porque a espiritualidade é muito diversa, para a gente ficar restrito a só um tipo de conhecimento, tá? Então, nesse momento do livro, ele tinha acabado de receber a notícia de que Jasmim iria ascender a quinta esfera. Inclusive, na semana passada, nós falamos dessa quinta esfera ascendente, que é uma esfera, inclusive, que põe fim ao ciclo reencarnatório. Então, via de regra, os espíritos que ascendem, né, conquistam, que é uma conquista, né? Essa quinta esfera, eles não precisam mais reencarnar. Então, tinha voltado, né, para o templo dele, para o Sagrado Coração, e ele estava lá desenvolvendo o seu trabalho, como ele sempre fez junto às trevas. Ele sempre trabalhou nas trevas, resgatando os espíritos que tinham permissão para ser socorridos, né? E um dia, raios de lua foi até o Sagrado Coração. E quando raios de lua? Lembra de raios de lua, sua primeira esposa na carne, índia, novinha, 16 anos, 14 anos, se eu não me engano, que foi seu primeiro amor, ele já tinha na faixa dos 40 anos, né? E quando a paixão, o primeiro amor dele, né? Aquele amor inocente, bonito. Então, quando ela chegou até lá, ela já chegou com os olhos cheios de água, né? Ela disse: Meu querido, vou partir para outra esfera, mas se me pedir para ficar, eu não o deixarei. Aí dessa vez foi ele que começou a chorar. Ele não era um choro de alegria como no caso de Jasmim, mas o choro da solidão. Ele se sentou para chorar, não conseguia conter o choro. Era o choro de partir o coração. Aí ele perguntou: Quem a convidou a ascender? Ela disse: Foi o próprio gênio do símbolo do amor. Tem só uma pausa aqui, que quando ele fala muito no livro em gênio, tá? Existem figuras, até tem um livro do Rubens Saraceni que se chama A Magia Elemental dos Gênios. É muito interessante, a gente não trabalhou esse livro ainda, tá? Mas é uma outra figura. Aqui no livro, até porque esse livro dos gênios é posterior ao Cavaleiro da Estrela da Guia, ele se refere aos gênios, né, tanto do mar quanto das cachoeiras. Na verdade, são entidades trabalhadoras na força de Oxum. Quando ele fala o gênio do amor, são entidades evoluidíssimas, emissárias muito evoluídas
que se assemelham aí a divindades. Então, ele trabalha, lógico que a gente sabe, o orixá não vem dessa forma, né? Mas existem altíssimos emissários das vibrações de cada orixá que assumem formas e trabalham. Então, tem emissários de todos os orixás, na quinta, na sexta, na sétima esferas, as esferas angelicais, e esses espíritos, eles têm uma forma quase divina, né? São considerados praticamente divindades, né? Então, ele se refere a essas altíssimas entidades evoluidíssimas como gênios. E tem um outro livro que designa o que é gênio, tá? A gente vai trabalhar posteriormente isso daí. Então, ele fala, ela fala, né? Foi o próprio gênio do símbolo do amor que chamou ela. Ela fala, foram tantos os que eu acolhi no seu ponto de força da cachoeira que ela me quer um pouco mais em cima. Uma vez tive que partir contra a minha vontade e eu deixei chorando. Ela teve que morrer muito precoce, ela morreu no parto, né? Aí ela fala ainda, sei que se eu partir de novo, você vai sentir muito. Então, se você não quiser, eu não parto dessa vez. Aí ele fala, não, eu não tenho direito de te impedir, né? Como que eu vou impedir você de receber o que você conquistou com tanto amor no seu coração? Ele fala, é dolorido, mas eu não posso impedir a sua ascensão. Aí ela ainda pergunta, ela fala, mas por que você não me pede para ficar? Eu estou em dúvida, né? Estou dividida entre você e o gênio guardião do símbolo do amor, e eu não sei o que fazer. Aí ele fala, raio de lua, meu raio do amor, como posso segurá-la comigo? Por acaso, já viu alguém conseguir segurar um raio de lua? Então, ele pede para que ela acenda, ele vá para a quinta esfera, né? Fala, vá e eu recebo os seus raios de luar de onde você estiver. Lá de cima, eu vou olhar para cima e vou receber os seus raios de lua. Então, e ele até menciona no livro que mesmo depois de encarnado, quando ele olhava para o céu e via a lua, ele, mesmo não se lembrando em detalhes, ele sempre teve uma sensação, uma dor, uma solidão de ver o luar, porque ele se lembrava sempre dela, né? Com muito, muito carinho, mas muita saudade também. Então, o próprio gênio do amor, que é esse emissário, né? O emissário, uma entidade de Oxum, veio retirar raios de lua. E ele ficou ali, aos pés da cachoeira, chorando a perda dos raios do meu amor, ele disse. A partir daquela noite, eu sempre que olhava para a lua, deixava uma lágrima anunciar a ausência do meu amor. E ele, depois desse baque, que foi um verdadeiro baque para ele já tinha sentido já primeiro a Jasmim, depois o mestre Han, e agora a raiz de lua, então ele foi perdendo, mesmo que seja por um bom motivo, porque eles estavam ascendendo, mas ele foi perdendo pessoas que ele amava muito, né? Então, ele ficou muitos dias sofrendo e chorando, e depois de muitos dias ele voltou para o Sagrado Coração. E aí, e ainda assim havia momentos que ele não conseguia conter o pranto. Durante um tempo só havia o vazio. Meu coração ficou um pouco mais escuro, porque já não tinha minha lua para iluminá-lo. Logo após, né, a notícia do mestre Han e de sua filha para a quinta esfera, né, ele havia recebido ainda a ordem de levar consigo todas as 7 belas flores que um dia eu resgatara das trevas. Então, o mestre Han recebeu autorização para levar aqueles espíritos que ele nomeou como flores, que eram as filhas do Sete Cobra, que ficaram aprisionadas lá há 21 mil anos, mas elas eram os espíritos perfeitos, bons, iluminados, só que não tinham sido aculturadas com o tempo atual. Então, depois de passar esse período, no Sagrado Coração do Amor Divino, o mestre Han conquistou elas e elas foram convidadas também para ascender. Então, o mestre Han, junto com a sua filha, levou as 7 mais os 2, né? Foram todos convidados a ascender. Então, essa partida do mestre Han coincidiu com a comemoração do primeiro centenário do Sagrado Coração do Amor Divino. Então, uniram os festejos do Templo Dourado, que era o templo do Mestre Han, com a sua partida. Então, aí ele começou
surtar de novo, né, gente? Pensa bem, é um baque emocional muito grande. Então, tiraram-me, ele diz, tiraram-me o meu mestre amado. E, em determinado momento, não pude conter minha dor e volitei no ar. Estavam todos tão encantados com a melodia entoada pelo coral que nem notaram a minha ausência. Eles estavam no meio do festejo. Fui a um lugar ermo e chorei minha dor sem medo ou vergonha de ser ouvido. Chorei a partida de Jasmim, de raios de lua, de flor do campo, de suas 7 novas irmãs, as flores do meu jardim. Mas chorei muito mais a partida de Mestre Han. Ainda chorava quando sua voz carinhosa interrompeu meu choro. Mestre Han diz assim: por que o filho do meu amor chora minha elevação de forma tão sentida? Acaso não quer despedir-se de mim? Aí ele responde: não, mestre, sua elevação só me honra. Eu poderei dizer a todos que tive como mestre um sábio que ascendeu a uma esfera muito superior à minha. Aí ele fala assim: mas com a sua partida apaga-se a luz do meu saber. Onde irei buscar a luz que me falta adquirir? Onde irei quando a dúvida tomar conta da minha razão? Aí o que ele diz é muito profundo. Ele diz: você me cultivou muito bem durante todo o tempo que passamos juntos. Eu cresci dentro de você como uma árvore forte que teima em espalhar-se. Toda a sua sombra dessa árvore, onde todos poderão descansar. Quando tiver uma dúvida e não puder encontrar ninguém para esclarecê-la, procure-me no seu interior, que lá estarei para lhe responder. Cultive na lembrança tudo o que fizemos juntos. Eu não estarei longe, filho meu. Você é um reflexo meu e eu me reflito em você. E aí eu vou dar uma pausa, gente. Vocês já, o que o mestre Han diz para ele é, na verdade, algo que a gente tem, é um sentimento que a gente tem com qualquer tipo de separação, principalmente com a morte física. Quando nossos entes queridos nos deixam, a sensação é essa. Você fala, e agora? Para onde? A quem eu vou recorrer quando eu precisava de tal coisa que eu buscava naquela pessoa que morreu? Mas, na verdade, gente, vocês já pensaram que todas as pessoas que partem da nossa vida, elas deixaram em nós uma impressão única. Por que que é única? Porque nós temos o reflexo daquela pessoa dentro de nós, e aquilo é só nós e de mais ninguém. Observe que uma pessoa, ela pode ter experiências e mesmo atitudes diferentes com cada pessoa. E a gente carrega dentro de nós aquilo que aquela pessoa viveu com a gente. As palavras que ela disse, os ensinamentos, as confusões que a gente se meteu junto, entende? Que aquilo é único. Todas as vivências que nós tivemos com aquela pessoa são só nossas, ninguém estava junto. Então, quando ele fala, como a Estrela fala, me procure dentro de você, não são simples memórias para a gente acessar. Se a gente for um pouquinho esperto e refletir sobre isso, a gente vai ver que as pessoas deixam literalmente impregnados em nós a sua mensagem. E essa mensagem não é uma mensagem geral, é uma mensagem só para gente. Tem coisa que aquela pessoa só diz para você. Então, nós temos é uma árvore daquela pessoa que cresce em nós. Então, a gente busca, sim, por intermédio da memória, mas a gente busca dentro de nós os ensinamentos, o exemplo, ou seja, o que a gente estiver buscando daquela pessoa que se foi. E isso, Mestre Han disse para consolar ele naquele momento, porque era um momento de partida, né? Então, Mestre Han orienta: se escolher o caminho certo e trilhar corretamente, logo me alcançará novamente, e aí nossa união será por todo sempre a causa comum, que é a elevação da humanidade. Aí ele fala: vamos voltar agora, que nossos irmãos do quinto plano estão esperando. Aí ele fala: esperando
Esperando por você ou por mim? Ele fala, não, estou esperando você. Ele fala, por mim? Sim. Ele fala, aquela que se mostrou a você muito antes de mostrar-se a mim, quer que você faça algo para ela. Quem que é? Ele viu, lembra que ele viu um espírito da quinta esfera se aproximar do mestre Han, mesmo antes do mestre Han saber da sua ascensão. Então, aquele espírito estava lá para falar com o cavaleiro. Então, o mestre Han e o grupo se despediram, foi aquela comoção, né? E só aquela venerável senhora ficou após a partida. Era uma senhora da luz. Né? Ela fala, daí ela pede, filho da luz, gostaria de lhe pedir algo que para mim é muito importante. Ele diz, então ordene e eu farei, senhora da luz. Eu não ordeno, filho, só lhe peço. Se aceitar, ficarei feliz, e se não, eu entenderei. E ele aceita, obviamente, ele não se nega a cumprir nenhuma tarefa de nenhum ser da luz. E ela explica, então, que há algum tempo, um ser muito amado ousou penetrar no meio e se perdeu. Nunca mais tive notícias dele. Aí ele pergunta, quem era ele, senhora da luz? Um cavaleiro da justiça. Ousou ir até o meio à procura de nosso filho e não voltou mais. Choro não mais a ausência do meu filho, mas também do seu pai. Então, o pai foi atrás do filho e os dois se perderam no meio. Aí ele fala, mas você acredita que eu possa encontrá-los e resgatá-los no meio, senhora? Sim, pois onde um cavaleiro da justiça falha, um cavaleiro do amor nunca falhará. Sua estrela o guiará até eles. Aí ele fala, mas eu nunca me arrisquei a ir até o meio. Mas a senhora diz que eu os encontrarei, então tenha certeza de que eu só retornarei quando encontrá-los. Né? Aí a senhora da luz ainda diz, bem que o cavaleiro do mar me disse, eu rezarei pela sua vitória. E nomeou ele como Cavaleiro da Justiça do Amor, o Cavaleiro da Estrela da Guia. Ele vai só acumulando títulos.